gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje vamos de vídeo de aquarela. Segundo vídeo do aquarelando e eu espero que vocês gostem. Eu resolvi fazer essa tartaruga. E pra fazer ela, como eu tenho bastante dificuldade em desenhar animais, eu comecei fazendo formas geométricas, tipo retângulos pra barbatana e tudo mais. E não é uma tartaruga de três nadadeiras. Eu acho que é nadadeira que fala, né? E porque eu vou deixar a imagem de referência aqui pra vocês poderem ver, mas não é. A imagem de referência realmente tem só 3, como se as traseiras estivessem pra baixo, ok? Pra aquarela, é sempre bom usar um papel de gramatura mais alta, tipo uns 300, que é o que eu acho que fica bem legal, tipo, depois de seco, não fica tão enrugado o papel. E sempre coloco no fita crepe, numa superfície lisa, ok? Fita crepe normal mesmo, viu, gente? E os materiais que eu vou usar são tipo aquarelas normais, aquarela da Pentel, que é a mais baratinha que a gente encontra no mercado atualmente. Essa aquarela aí do canto, que é de 36 cores, que eu comprei há um tempão atrás na Amazon, inclusive não tem ela mais, que eu tava precisando de comprar outra, mas não tem ela mais, viu? Então não vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. E também uma aquarela metálica que eu comprei na Papelaria Concurseiros. Eu vou deixar o link da lojinha da Papelaria Concurseiros aqui embaixo para vocês adquirirem. Ela deixa um brilho maravilhoso, vocês vão ver no final como é que fica incrível. Ok, vamos lá pro desenho. Então, eu comecei passando esse verde meio neon nas partes que seriam verde, tipo, para fazer uma base. E ele ficou um tom bem sutil para poder fazer a base, porque na aquarela você tem que começar do mais claro pro mais escuro. Aí eu comecei a misturar o ocre com água para poder fazer o tom que eu queria para a carcaça dela. E é sempre bom quando você tá fazendo aquarela ou desenho com marcador e tudo mais, você ter um papel para você ir testando os tons. Porque como aquarela geralmente a gente mistura com vários tons durante o processo criativo, é bom a gente ter um papelzinho pra gente ir testando pra ver se é realmente aquele tom que a gente quer pro nosso desenho, ok? E esse tom de ocre, ele é o da Pentel, que eu uso mesmo, normalzão, ok? E vamos lá. Agora eu vou começar a fazer o contorno das patas e do pescocinho dela, que é com um tom de verde um pouquinho mais escuro, que eu misturei um verde clarinho com um verde água. Sabe aquele verde meio azulado com água? Então, misturei esses dois e misturei um pouquinho do verde neon também. E aí eu fiz um tom escuro e comecei contornando, como se fosse tipo o contorno mesmo. E para ele não ficar tão pressionado, tão evidente que eu fiz esse contorno, eu acabei fazendo outra camada de aquarela, porque aquarela a gente trabalha com camadas, né? Para poder misturar essa tinta e ela não ficar tão aparente, entendeu? Aí eu coloquei um pouquinho mais de água, que ficou mais fluido. E deu pra fazer um degradê legal nas barbatanas, no pescocinho e no rabichinho dela. Aí eu peguei só o tom mais escuro, tipo o verde azulado, e fiz novamente o contorno para aproveitar que o tom de verde ainda tava bem clarinho, para poder ele fazer um degradê mais bonito e sobressair um pouco mais o verde escuro, ok? E tipo, eu acho que ficou bem legal. Aquarela em animais é uma coisa que eu tô aprendendo ainda. Inclusive, eu achei que o pescoço da minha tartaruga ele ficou bem deslocado, mas é uma coisa que a gente vai evoluindo com o tempo, né? Aí eu acabei fazendo uma leve burrice, que foi colorir ela toda de uma cor. E eu peguei o tom claro e passei por cima pra tentar dar uma arrumada. Só que a aquarela, a gente não mexe com o tom claro em cima do tom escuro, porque geralmente não sobressai. E dessa vez eu dei sorte, porque deu certo com o tom claro. E para fazer essa parte do verde, eu usei a minha Water Brush, que é uma caneta que vem com reservatório de água, bem legal. Aí eu peguei os dois tons de aquarela em bisnaga que eu tinha, que era o ocre, que era o que eu já tinha misturado, com o marrom. Ok? E essa vasilhinha de água pequenininha, eu
é bom colocar ela como se ela fosse um conta-gotas, sabe? Pra poder balancear o tom, balancear a quantidade de água. Porque se fosse colocar, tipo, virando ou com pincel, o pincel geralmente carrega pouca água, sabe? Porque eu uso pincéis menores. Então eu acho que ficou bem mais fácil com ele assim. Aí eu fui testando, e tanto que eu testei com o degradê da cor de baixo, que eu já fiz bem pertinho assim pra poder fazer uma coisa bacana. Aí eu comecei a fazer o contorno das partes do casco dela, que eu fiz tipo eu fiz losangos, outros eu fiz pentágonos, uns triângulos, umas formas geométricas aí que ficou. Eu acho que no final ficou legal. Não, ficou legal, ainda não desistam, ok? E tipo, eu acabei pegando mais um marrom que eu já tinha na minha. No meu godê. E eu peguei um pouco mais dele do que dos que eu tinha colocado. Porque esse tom de marrom que eu tenho em bisnaga não era realmente o tom que eu queria, entendeu? E o bom de um godê, gente, é que, tipo assim, você deixa ali, você pode usar de novo, né? A aquarela e tudo mais. Então, eu acho que o godê é uma coisa muito prática pra artista e tal, porque você não precisa de lavar o godê, gente. Você só coloca tinta em cima de tinta e tá show. Entendeu? Eu acho uma coisa muito prática. Aí eu comecei a misturar o marrom com um pouquinho do ocre. Porque o ocre é tipo um amarelo. E tipo, com o marrom ele fica um tom um pouquinho mais sutil. E é sempre bom, não se esqueçam de quando vocês estiverem fazendo aquarela, vocês irem e ir testando os tons. Aí vocês estão vendo que eu coloquei um tom um pouquinho mais claro do que o que eu fiz o contorno, para poder preencher e tal. Nessa hora eu deveria ter deixado os pontos de luz de uma vez, mas eu não gosto de deixar pontos de luz, porque depois eu geralmente faço ponto de luz com a caneta branca, ok? Mas essa é a forma com que eu faço aquarela. Mas muita gente fala que a aquarela deixando os pontos de luz é mais fácil, mas eu acho que ficam mais marcados, sabe? Eu não gosto tanto desse resultado com deixando os pontos de luz prontos de uma vez, ok? Aí eu acabei passando muitas outras camadas em cima. Confesso que eu dei uma exagerada nessas camadas, não deveria ter exagerado tanto, mas o resultado acabou ficando legal, porque como já tinha um contorno mais escuro, ela não ficou tão marcada. E, tipo, já deu pra perceber que tinha os quadradinhos, as formas geométricas, tá? Acho que deu pra entender. Depois eu acabei contornando de novo com só o tom de marrom pra poder dar um destaque maior no desenho. Aí agora, gente, preparem-se para as digníssimas aquarelas metálicas. E o bom delas é que elas saem. Aí eu tô usando esse negocinho aí pra eu poder pôr a água e, tipo, elas brilham demais. Aí eu resolvi pintar o fundo todo de azul, como tipo, se ela estivesse literalmente no oceano e tal. Bem brilhante, assim, bem poderosa. A tartaruga, né, gente? Puro brilho. Brilhando mais que purpurina, literalmente. Eu ia até passar o verde nas barbatanas, mas eu achei que seria um pouquinho de exagero, né? Aí, como eu tinha falado desse negocinho de água, depósito de água, geralmente tem aqueles esguichos, né? Que às vezes é mais fácil controlar. Mas eu gosto desse também, que eu te faço tipo um conta-gotas e fica bem legal. Aí essa hora de pintar em volta foi o que deu um pouquinho de trabalho, porque eu tava morrendo de medo de encostar na tinta da tartaruga, tanto no verde quanto no marrom. Eu tava com medo de encostar e acabar indo muito pro azul e ia ficar muito marcado. Mas eu dei sorte que deu tudo certo. E nessa hora eu deveria ter usado meu pincel chanfrado, o verde, que aí eu teria conseguido preencher com mais facilidade. Mas como tinha muitos detalhes, eu resolvi pegar esses pincéis são da Faber-Castell, viu, gente? Veio junto com minha caixa de lápis de cor aquarelável. E, tipo, se vocês quiserem, eu posso fazer um desenho só com os lápis de cor aquareláveis da Faber-Castell, ok? Aí, tipo, eu acabei usando ele porque ele tem uma ponta bem fininha e dá pra alcançar todos os detalhes. E nessa paleta vem uma aquarela bem mais escura do que a outra, tipo, o azul. Os tons de azuis dá pra ver a diferença entre eles, sabe? Você consegue perceber.
Aí eu peguei esse tom de azul mais escuro pra poder fazer, tipo, a borda do desenho e tal, pra dar um pouquinho de profundidade pra ele, pra não ficar uma coisa tão opaca. Aí eu fiz o contorno e fiz um sombreado nas partes de baixo da tartaruga, onde teoricamente teria que ter uma sombra por causa da tartaruga e tudo mais. Ali debaixo do casco dela, da barbatana. Gente, eu não sei se fala barbatana. Do bracinho da tartaruga. E, tipo, eu acho que ficou um resultado muito legal. E depois eu peguei o pincel só com água mesmo e um pouquinho desse azul mais claro. Tá vendo? É um azul da Pentel mesmo. E puxei pra dar um contraste com o azul escuro pra não ficar tão marcado como já tava, entendeu? Aí eu coloquei um pouco de água nesse azul claro que eu já tinha aí no meu godê e fui puxando pra esse azul de sombreado não ficar tão marcado. Eu acho que o resultado ficou bem bacana, pra falar a verdade pra vocês, eu gostei muito. Aí eu vou controlando a água aí pra poder juntar esses dois tons de azul. Dois tons de azuis. Acho que é assim, né? Esses dois tons de azuis e ficou um resultado bem bacana. E aí acabou ficando, como ela é uma aquarela opaca, a que eu passei por cima, não tirou o brilho, gente. Isso foi uma coisa que eu fiquei muito, muito, muito feliz, porque acabou não tirando o brilho da aquarela por baixo. Então acho que é uma opção legal pra gente poder fazer uns detalhes e tudo mais. Aí eu peguei minha digníssima caneta branca para poder fazer o contorno do casco dela, sabe, da tartaruguinha e as formas que eu fiz aí no casco dela e tudo mais. E eu fui contornando. E foi uma coisa que realmente deu trabalho, porque ela ainda estava um pouquinho molhada. Mas no final deu tudo certo. Aí eu acabei encostando bastante na aquarela que ainda estava molhada, no azul, e minha mão ficou toda manchada, pra falar a real, viu? E mas são artes do ofício, né? Eu fiz o contorno de todos os quadradinhos e tal, pra dar um pontinho de luz, que eu adoro cá entre nós, né? Eu manchei meu braço todo. E depois, no final, eu acabei pegando um pouco de papel higiênico, que eu adoro usar papel higiênico nos desenhos, e sugando um pouco da tinta azul clara, tipo, dando batidinhas mesmo, sabe? Pra poder ficar tipo, umas nuvenzinhas no oceano e tal, sabe? Quando você quer dar um fundo de cenário de nuvem, você acaba fazendo isso, sabe? Você dá umas batidinhas com papel higiênico pra poder dar uma suavizada no negócio, entendeu? Aí depois eu tirei a fita crepe e o resultado, gente, tá lá no meu Instagram. Caso vocês queiram ver um pouquinho mais de perto, tá tudo lá. O link eu vou deixar aqui embaixo na descrição, tá no meu Instagram de arte, ok? Uma coisa muito importante. Nunca deixem seus trabalhos sem assinar, viu? É muito importante a gente assinar todos os nossos trabalhos. E foi esse o vídeo de hoje, gente. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado de mais um vídeo aquarelando. E até o próximo vídeo. Deixe seu like, compartilhe, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo de arte aqui pra vocês, ok? Tchau!